Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião no Feminino, aqui onde marcamos a análise dos assuntos que se destacam a nível nacional e internacional. Para fazer a discussão de hoje, conto com Écita Segaúque, conto também com Artemisa Franco e com Fátima Mimbira, quem desde já cumprimento a todas vocês. Sejam muito bem-vindas ao programa de hoje. Muito bem, hoje vamos discutir então quatro temas que marcam a atualidade nacional. São eles o reajustamento dos preços dos combustíveis esta quarta-feira, a solução para os transportes de passageiros, sobretudo na província e cidade de Maputo, a exoneração do Ministro das Obras Públicas e a marcha à presidência da República feita por um grupo de cidadãos do bairro Seduava, na Matola, que exigem a retirada de um quartel militar. Fátima, começo mesmo por si e vamos à questão do reajustamento dos preços de combustível. Como se sabe, o governo anunciou já há meses uma nova modalidade de reajustamento dos preços de combustível, estabelece a necessidade de revisão dos preços de venda ao público numa base mensal, sempre que se verifique uma variação de preço base superior a 3% ou caso haja alteração dos impostos. O governo justifica que havia um subsídio generalizado que beneficiava inclusivamente pessoas que não necessitavam. Nestas medidas, o governo continua a proteger, digamos, os setores sociais, os transportes, a agricultura e a área energética. De qualquer forma, o que se assiste é a uma subida numa trajetória de semáforos verdes, digamos assim, do preço do combustível, perto dos 70 meticais, o preço da gasolina atualmente. A minha questão é, qual é a sua opinião ou qual é a avaliação que podemos fazer nestes meses que passam em relação às novas modalidades de reajustamento de preços dos combustíveis? Muito obrigada, Mucipo. Saudar aos telespectadores e às colegas do painel. E também gostaria de estender a minha saudação ao governador do Banco Central e ao Conselho de Administração do Banco Central pela decisão que tomou esta semana de penalizar os gestores do Moza Banco e que nos transmitiram uma mensagem muito clara de que a impunidade não é regra neste país. E queria saudá-los e dar o meu apoio na sua missão. Em relação ao preço dos combustíveis, o que nós vimos foi o Estado moçambicano, de certa forma, liberalizar, digamos, a fixação dos preços dos combustíveis, na base que o Mucipo explicou muito bem, mas há ainda algumas questões que eu acho que é importante esclarecer. Eu gostaria de ter estado na conferência de imprensa que o governo convocou para explicar os contornos, portanto, da fixação dos preços numa base mensal. A questão, para mim, de fundo muitas vezes evoca essa questão dos custos, mas nós sabemos que a importação dos combustíveis em Moçambique é feita numa base semestral. Então, eu acho que é importante que haja um pouco mais de detalhes sobre em que medida é que a questão dos custos, tendo em conta que o combustível foi comprado há 6 meses, influencia no preço final ao consumidor. Será que estamos a falar de depois de importado, o combustível fica armazenado e uma vez armazenado tem que se pagar aqueles custos? E como é que são feitos esses cálculos para chegarmos à ideia de que este mês temos que aumentar, no próximo mês temos que reduzir? Falou ali da questão dos impostos, também acho que esta discussão da variação dos impostos é um pouco discutível. Então, eu penso que ainda há espaço para alguma explicação muito concreta do porquê dos preços terem esta flutuação, porque nós não estamos a comprar combustível numa base de 2 em 2 meses, como eu acho que foi mencionado em algum momento durante a conferência de imprensa. Estamos a comprar numa base de 6 em 6 meses e até a lei permite parte dos argumentos apresentados ontem foi a crise na Síria e na Venezuela, o que conduziu ao aumento do preço do barril do crudo. Em que o novo preço do barril do crudo influencia no preço do combustível que já está no país? Ou seja, nós estamos a fixar um preço que permite ao importador ganhar antes de ir buscar, ou ele vai cobrar de acordo com os custos que ele tem na compra e no processamento, manuseamento e tal aqui no país. Eu penso que é isto que tem que ser explicado, porque eu não compro muito a ideia de que por variação do preço no mercado internacional nós não estamos a comprar o petróleo bruto,
nós estamos a comprar os combustíveis, estamos a comprar já os combustíveis já refinados e nós estamos a comprar numa base mensal, da qual o preço afeta-nos diretamente e de forma diária. Então, eu penso que isto aqui tem que ser muito bem esclarecido. Nós não somos propriamente um mercado onde esta flutuação afeta diretamente pela modalidade de importação que nós temos. Então, eu não acho que seja muito claro esse mecanismo. É verdade que era necessário que o país começasse a fazer a atualização do preço dos combustíveis para ajustar a realidade. Não há dúvidas que era preciso fazer isso, até porque nós não víamos muito necessariamente os benefícios do Estado estar a dar os subsídios, porque no final do dia houve os agravamentos que houve do preço dos transportes e os transportadores também no final diziam que não se beneficiavam disso, para além das transportadoras estarem a evocar várias vezes... concorda com o modelo, mas ainda assim entende que há necessidade de explicação do processo? Eu concordo com a ideia de que o preço tem que ser atualizado. Agora, se é atualizado mensalmente, nos tem que ser explicado claramente por que é mensalmente, se nós importamos numa base semestral. Esta, para mim, é uma questão de fundo. Artemisa, tem as mesmas dúvidas que a Fátima acha que ainda há necessidade de explicação do processo de aquisição e venda de combustíveis no país? Muito obrigada, boa noite. Gostaria de cumprimentar as colegas, a Écita e a Fátima e assim o Cipo. Eu acho que um dos fatores que talvez podia agravar e podia conduzir a que o combustível de facto tivesse este aumento constante seria dizer, por exemplo, que pagam a questão do transporte. Mas nós temos portos aqui. Nós somos como os países do Interland que têm que vir comprar o combustível vem através dos nossos portos e têm que transportar via terrestre. E nós estamos a ver os países vizinhos, apesar de serem Interland, conseguem ter o combustível mais barato que o nosso combustível. Então, esta podia ser um dos fatores, mas não é, pelo menos para Moçambique, nós importamos e levamos diretamente o combustível. Também eu penso que, em relação às políticas, o que é que condiciona que o combustível tenha que subir, tendo em conta todos os fatores que um Estado tem que tomar em consideração, o custo de vida, por exemplo, se sobe o transporte, sobe o combustível, sobe o transporte, sobe o chapa, sobe uma série de coisas em cadeia, até o petróleo sobe. Então eu penso que também o governo tem que rever este mecanismo, porque também o facto também de estar a dizer que querem liberalizar, fazer com que as pessoas possam comprar livremente e não sei o quê. E o argumento que a minha colega Fátima está a levantar, de que se o combustível vem eles importam, não importam diretamente, porque seria dizer que, olha, nós estamos a comprar na boca do vendedor todos os meses. Não é isso que acontece. Eles compram numa base semestral, exatamente. Então, não está a fazer sentido este argumento que fazem, porque não... O que a Artemisa defende concretamente? A colocação de almofadas como no passado? Ou seja, subsídios para que o consumidor final pudesse pagar menos? O que tem que se fazer é ver qual é o custo real do combustível. Fazer todos os reajustamentos, porque todos os outros fazem. Nós estamos a ver o nosso vizinho, até na África do Sul, o combustível não sobe. Eles têm um preço real, então estabeleçam um preço real e fixam e pronto. Esta coisa de 6 meses e não sei o que está... Então, eles têm que fazer uma revisão, dizer, olha, nós temos estado a comprar o combustível a este preço e segundo as oscilações, porque um país também tem que ser capaz de fazer essas projeções todas. Tem que ter economistas, tem que ter pessoas projetistas, planificadores que vêm, olha, o nosso plano a curto prazo é este, a oscilação é esta. Então dizeram, olha, o combustível neste período de 2 anos ou 1 ano vai ser este coisa. E nós também ficarmos mais estabilizados, porque também estabiliza a vida do cidadão, estabiliza a economia, estabiliza toda uma série de coisas em cadeia. São os preços, porque isto significa há certas pequenas subidas em cadeia. Parecendo que não é pequenino, é uma pequena subida, mas se fores a ver em termos daquilo que vai ao bolso do cidadão, é muito. Hoje em dia há muitos cidadãos, por exemplo, que vivem na Matola, que já não usam o carro todos os dias. Só usam o carro, muitos até preferem ir nos carros de serviço, fazem estiques de transporte em que durante a semana usam o carro do João, todos contribuem no carro do João para o combustível.
Depois usam. Agora é por isso que há muito maior aderência dos transportes escolares, por exemplo. Porque os pais, quando fazem as contas, já perceberam que se tiverem que usar o seu carro pessoal, fica muito mais oneroso. Então, agora estão a recorrer aos transportes escolares, estão a recorrer aos tickets de grupos, estão a vir. Então, há uma série de alternativas sociais que o cidadão está a encontrar para poder sobreviver. Então, o Estado também tem que entrar como Estado, usar os seus impérios e dizer que, olha, nós como Estado, para poder também garantir que a vida do cidadão estabiliza, nós vamos dizer que, olha, agora vamos fixar o preço do combustível. O transporte vai ser isto e pronto, fiquemos mais estáveis. Não com esses recaps de cada vez eles vão subindo, nós Mas, vão subindo. Estes dados, estas atualizações mostram necessariamente que durante muito tempo vivemos uma ilusão. Vivemos uma ilusão, não restam dúvidas, porque mesmo esta coisa, porque agora dizem que subiram, entretanto vão subsidiar. Então, faz uma coisa realística. E a gente vai sentir de uma vez e pronto. Eu acho que tinha que ser assim. Écita, partilha aqui das opiniões que são colocadas pela Fátima e pela Artemisa Franco, mas também quero ouvir do seu lado o balanço que faz em relação a esta nova modalidade de fixação dos preços dos combustíveis. Obrigada, município. Quero primeiro cumprimentar a nossa PRM por mais um aniversário da sua criação. Quanto às atualizações, eu concordo que a nossa economia seja o mais realista possível e seja, portanto, tenha a lógica de funcionamento global dos mercados, porque de outro jeito nós teríamos preços subsidiados em muitas áreas e talvez até a beneficiar intervenientes que não fazem diferença no dia a dia do cidadão, como tivemos, por exemplo, com alguns transportadores que mesmo não estando registrados foram beneficiando, não é? E no final do dia, portanto, aquilo que era despendido por parte dos nossos impostos era elevado, mas o retorno quase que não se fazia sentir. Dizer também que aquilo que eu percebi desta intervenção, da explicação que foi dada pelo Miranda, é que basicamente e durante muito tempo foi-se amortecendo estas subidas e quando elas aconteciam eram acentuadas. Portanto, eram grandes subidas de preço de combustível. Portanto, entre subir mensalmente 2 meticais e subir de uma única vez, mesmo que seja 6 meses depois, 12, faz diferença. Portanto, estas subidas tinham que ser graduais, até mesmo para que o seu impacto não fosse abrupto no bolso do cidadão. Portanto, essa foi a lógica que eu percebi e penso que faz sentido se nós olharmos para o que é que aconteceu no passado. Durante muito tempo, Moçambique, na região, tinha os preços mais baixos e nós víamos até caminhonistas zimbabueanos, portanto, quem visitava a fronteira de Machipanda, havia ali grandes caminhonistas passavam para este lado, exatamente, assim, vinham a Moçambique só para abastecer e voltavam a entrar. Acho que assistíamos isso também na margem. Portanto, o preço era muito diferente e isto claramente prejudicava, porque na hora de importava-se muito combustível, importava-se quantidades que acabavam até não servindo para abastecer o mercado naquele tempo, mercado genuinamente moçambicano, porque outros atores acabavam entrando e abasteciam e a preços bonificados. Portanto, esta medida eu considero acertada. Agora, o seu impacto no dia a dia, no bolso do cidadão, na vida cotidiana do cidadão, essa sim, penso que merece alguma reflexão, merece muita reflexão, porque logicamente com a subida do preço do combustível acaba afetando o preço do cabaz, sobe o transporte e aqui a palavra do governo tem sido importante no sentido de proteger os setores sociais, de proteger também alguns setores, portanto, a agricultura, e aqui é discutível, porque o preço do diesel também tem estado a subir e descer, tem estado a subir e descer, no sentido também de proteger a população carenciada, portanto, os setores sociais. O petróleo, o diesel e o petróleo aqui jogam um papel muito importante. Nós ainda temos população que precisa do petróleo, vive do petróleo como iluminação. Portanto, e mesmo aí precisa de planificar-se. E estas subidas, e às vezes descidas até os situados, e o gás também, o gás doméstico,
não permitem uma planificação, nem que seja mensal do cabaz do cidadão. Penso que aqui justificaria uma reflexão mais profunda, de modo que este desidrato que o governo tem de proteger setores sociais, de proteger a agricultura, de proteger as zonas rurais que usam grupos geradores, portanto precisam do diesel, a população que precisa do petróleo, como é que podem planificar, assumindo que mensalmente estes preços não são previsíveis. Portanto, a dinâmica do mercado internacional... a ideia de uma projeção de informação para que as pessoas possam se preparar. Exatamente. Penso que este caminho que o governo tem estado a seguir ultimamente, antes de anunciar os preços, dar um brief, é importante, ajuda a perceber qual é a dinâmica e ajuda também o cidadão a minimamente organizar e projetar-se, porque definitivamente o custo de vida tem um impacto direto com a mexida do custo do petróleo. Muito bem. Do preço do combustível, vamos então ao transporte, até porque há uma ligação e vamos mesmo falar das soluções para o transporte de passageiros em Maputo. Cidade de Maputo e província. Vimos ontem o Presidente da República fazer a entrega de 204 autocarros para reforçar a circulação dos passageiros em todo o país. O Presidente anunciou que o objetivo é, até fim deste ano, atingir-se 92% de cobertura. Associado a isto, temos também o sistema de transporte integrado, nomeadamente o Metrobase, que já funciona, pelo menos aqui na cidade de Maputo e também em província de Maputo. Fátima, qual é o seu entender em relação a estas medidas? Acha que já se está a atacar profundamente os problemas de transporte? É através destas medidas que vamos definitivamente fazer a declaração do fim dos mailovers? Bom, antes de entrar aí, permita-me só fazer um curto ponto em relação ao preço dos combustíveis. Eu penso que se nós queremos ser um país normal, nós temos que entrar para um círculo de normalidade. Não pode ser o governo numa base que nós não temos clareza de qual é, a marcar o preço dos combustíveis ou a fixar os preços dos combustíveis. Penso que nós temos agora uma agência reguladora do setor de energia, que é a AREN, e que no seu artigo 7 diz que cabe a si fixar os preços, regular o preço, portanto, dos combustíveis, incluindo de energia. Então, eu penso que estes esclarecimentos, estas projeções, tudo isso, não tem que ser o governo a vir dar, tem que ser a entidade reguladora. E talvez, e a longo prazo, é preciso que o governo pense em alternativas, em soluções. Não pode um país, com os recursos que tem, continuar numa situação de incerteza em relação a bens tão básicos como é o combustível, como são os combustíveis. Em relação ao setor agrícola e ao setor mineiro, a menos que alguma coisa tenha mudado, eles continuam a beneficiar de isenções. Isso penso que está salvaguardado. A questão é o público, no geral, como é que se beneficia. Aí são estratégias que têm que ser conjugadas. E a questão do transporte público, as pessoas se têm viaturas hoje, não é necessariamente porque elas gostam de conduzir e andar no tráfego que nós vemos, intenso que nós vemos, é porque não tinham alternativas. Andar no My Love, chegar atrasado e de qualquer maneira ao serviço, é preferível investir um pouquinho e comprar uma viatura. Penso que esta solução de adquirir autocarros e colocar a disponibilidade, digamos, ao mercado é uma solução. Estamos a atacar paulatinamente o problema. Mas este problema não se vai resolver apenas por alocar os autocarros. Temos que voltar um pouco ao passado e perceber onde que começou o problema do colapso do sistema de transporte. Nós tivemos um momento em que o setor privado fez muito investimento no setor de transportes e, de repente, desinvestiu. Por que desinvestiu? Por causa dos custos de manutenção. Será que nós acautelamos a questão dos custos de manutenção? O governo ouviu de forma bastante efusiva o governo, na pessoa do Presidente da República e de outros intervenientes, a chamarem a atenção para a necessidade de se ser fiel na manutenção das viaturas, etc. Mas nós nos questionamos. Vai-se fazer a manutenção, mas o quão caro ou barato vai ser fazer as tais manutenções? Uma das questões que os operadores sempre colocaram era o valor da tarifa como condicionante para a viabilidade do próprio negócio. Ainda vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Estamos a falar dos custos, ainda estamos a atacar os custos para chegar à viabilidade do preço. Então, tem a questão da manutenção, que é muito importante. Depois temos a questão das vias, porque a manutenção ela vai ser muito necessária à medida que a qualidade das vias é má.
Quantos buracos todos os dias nós não passamos por eles? Aqui no Ministério das Finanças, para quem vai ao Ponte Cais, tem uns buracos que eu me pergunto, por onde é que o Ministro das Finanças entra? Por onde é que o Ministro das Finanças entra para o seu parque? Aquilo está esburacado. Por onde é que o comandante da Marinha entra? Aquilo está esburacado. Ninguém vê. Portanto, tudo isso é um exemplo de tantos outros que existem que os telespectadores de nós aqui os conhecemos. Então, é preciso atacar os problemas que podem resultar ou gerar um ciclo de custos que depois torna o negócio insustentável, aliado à questão das tarifas. Penso que em relação às tarifas, nós já estamos numa situação em que as pessoas já estão muito facilmente, não necessariamente a aceitar, porque nós não aceitamos, porque é caro, aumenta o custo do nosso cabaz mensal e o transporte é o maior custo que os cidadãos têm, muitas vezes porque até por causa dessas encurtamentos de rotas, as pessoas acabam fazendo 3, 4 ligações, quando poderiam fazer só 2. Então, tudo isso no final do dia acaba encarecendo. Então, como resolver este ponto? É preciso, primeiro, ter certeza que o preço que está a ser praticado é um preço justo, que garante a qualidade do transporte das pessoas. Porque as pessoas não têm o problema de não querer pagar. Nós temos a ideia de que o moçambicano não quer pagar as suas contas. Não é isso. As pessoas não querem pagar por uma coisa que no final do dia elas saem a perder muito mais. Então, penso que a questão da tarifa é um assunto que tem que ser discutido. A questão da qualidade das nossas infraestruturas rodoviárias para garantir que as viaturas tenham um longo tempo de vida e não tenham que fazer manutenções várias vezes e até antecipadas para resolver os problemas que são causados por causa da má condição das vias, e depois garantir também que os custos de manutenção são custos justos, são custos adequados, que nós temos as peças necessárias para fazer as manutenções. O que nós fomos vendo ao longo do serviço público de transportes é que nós tínhamos determinado tipo de viaturas, entretanto não tínhamos as peças sobressalentes para apoiar na manutenção. Artemisa, qual é a sua opinião olhando para aquilo que está a ser feito? Se já se está a atacar do lado certo o dilema dos transportes públicos, mas queria que também refletisse as questões levantadas pela Fátima. A grande contestação dos operadores privados sempre foi a tarifa, sempre defenderam a liberalização da tarifa, continua hoje a ser controlada pelas autoridades, elas é que decidem, elas é que aprovam se há o aumento ou não, a qualidade das infraestruturas e os custos de manutenção. Bom, eu acho que quando alguém entra no negócio é para fazer dinheiro. O privado, na minha ótica, ainda não sente que investir no transporte é um negócio lucrativo. Por quê? Primeiro, porque reclamam que a tarifa é muito baixa. E agora, o Estado está a importar estes carros. Não sei, não tenho informação se de facto fez um plano de como é que vão fazer a manutenção desses carros. Ouvi outro dia o senhor lá da Cir Motors, a propósito dos metrobuses, a dizer que o problema dos metrobuses está também na manutenção. Porque até afinal, foi ele sim, depois veio o antigo presidente da CTA também, a dizer que aquela frota de autocarros que entrou, até agora ainda não tinha havido uma manutenção de pararem os carros e fazerem a manutenção. Ora, mesmo um carro pessoal, tu tens um período para mudar os óleos, para fazer aquela manutenção que é necessária para o carro ficar robusto e saudável. Eu não sei se esse plano de manutenção existe. A outra questão também é que o Estado tem que também ter transporte subsidiado pelo Estado. O Estado, os caminhos de ferro, e nós vemos, por exemplo, não estou a querer fazer comparação, mas tem que haver uma frota de carros, de autocarros, em que diz que estes carros são do Estado, como Estado. Mas de alguma forma já existe, que é a antiga TPM. A antiga TPM, mas funciona como estamos a ver. Foi dividida, existe uma parte na cidade de Maputo e a outra na Matola. A TPM exatamente está a fazer o quê? Exatamente, bem, está a fazer o quê a TPM? Desculpa qualquer coisa, a TPM está cheia de problemas, porque a TPM não tem pneus sobressalentes. Às vezes o autocarro para porque não tem pneu. A TPM não tem óleos, às vezes não tem óleos. Então, tu crias uma TPM, tens que dar robustez às empresas.
Então, o Estado, primeiro, tem que ser um Estado também a providenciar transporte digno. Eu digo, e repito, transporte digno para os seus cidadãos. Primeira coisa. Até porque o Estado também tem que criar uma gestão, uma boa gestão. E não é só comprar autocarros, porque eu acho que isso também é feito atabalhoadamente. Estão a comprar autocarros, qual é o plano de manutenção? Qual é a previsão de manutenção? Tem que ter cada autocarro tem que ter a sua ficha. De dizer, olha, este carro vai andar tanto tempo, depois de tanto tempo tem que parar, tem que se mudar isto, tem que se mudar não sei o quê, tem que se fazer. Qual é esse plano? Vai ser mais uma frota, na minha ótica, desculpem qualquer coisa, para mim, vai ser mais uma frota, vai, quer dizer, criar-se expectativa na população e vamos sempre cair nestes. Quando o Estado tiver uma política de transporte, dizer que, olha, nós agora queremos importar 100 autocarros, vamos importar 100 pneus sobressalentes, vamos importar isto, e termos um armazém de estoque de material para fazer a manutenção. Eu acho que muitas vezes compram porque há comissões, já não sei o quê, mas não se cria uma base sólida de fazer uma boa manutenção, de ter também uma perspectiva de dar esperança aos cidadãos. O My Love, não sei se vai desaparecer tão depressa, desculpem. É cética quanto à Artemisa de que os My Loves podem não desaparecer tão cedo, mas as ideias são levantadas aqui, a questão da tarifa, a qualidade das infraestruturas, a questão da manutenção, e a ideia levantada pela Artemisa de que o Estado tem de fazer o seu papel também no nível de transportes, que é fortificando, consolidando e subsidiando, sobretudo o transporte que é controlado pelo Estado. As empresas MTPM em Maputo, na Matola, mas também as que existem ao longo do país. Bom, eu quando vi esta cerimónia de entrega das 200 viaturas, procurei ver o que é que o memorando dizia, principalmente na parte que diz respeito às associações de transportadores, porque eu penso que aí vamos ter a essência do que é que foi pensado. E eu acredito, não tive acesso, não consegui ter acesso até a esta altura do que vim ao programa, mas eu acredito que estas questões têm que ter sido acauteladas. E por que eu acredito nisso? Porque nos últimos 2, 3 anos, e tenho como ponto de referência a visita de Sua Excelência o Presidente da República aos TPM e aquilo que foram as recomendações, não só dele, como também o que o Ministro de Transportes disse logo a seguir, que essencialmente era preciso pensar a missão de todas as empresas municipais de transporte, que aliás esta nova designação veio mesmo a resposta àquilo que era a necessidade de repartir os transportes públicos que nós tínhamos e repartir pelos municípios e todos eles poderem olhar para esta operação como puramente comercial, porque de outro modo, se não se fizesse isso, corríamos o risco de estar sempre a falar de exatamente os mesmos problemas. Portanto, este rapto foi feito, percebi que o Ministro dos Transportes abraçou e vi também que ele fez visitas. Portanto, se calhar devíamos ter um programa que olhávamos para estes memorandos e ver o que é que avançou, o que é que mudou entre a visita e agora. Porque se não tiver mudado, se não se estiver a olhar para estas empresas municipais de transportes numa versão ou numa componente, numa visão puramente comercial, teremos problemas. Porque gerir transportes não é comprar autocarros, é mais do que isso. Há componentes puramente logísticas, técnico-logísticas, que precisam de ser acauteladas. E já se falou, já houve, portanto, uma ordem para que isso acontecesse. Portanto, estes memorandos, a maneira como estes 200 autocarros foram importados, a sua distribuição e o seu plano de utilização, penso que vão nos dar mais luz. Eu confesso, não consegui ter este instrumento até o programa, daí que tenho alguma limitação em concordar, por exemplo, com o que foi dito pela Artemisa, porque não sei se foi ou não acautelado. Precisaria ter isto para discutir com maior detalhe e propriedade. O outro aspecto que eu gostava de ter aqui é a questão da liberalização, que é o que discutíamos com a questão dos combustíveis, que ainda falta aqui nos transportes.
no mercado em que temos atores privados, há uma dinâmica que o Metrobus está a fazer a sua parte. Portanto, está a dar a sua contribuição para que a problemática dos transportes encontre um rumo. É verdade, e muitos destes operadores também nas associações são privados. Está muito certo. A outra componente, que é disponibilizada pelo Estado, precisa também de ocupar o seu espaço. Porque se tivermos transportes eficientes, um sistema de transporte eficiente, não diria até em 100%, mas se tivermos pelo menos 75% da questão da mobilidade urbana resolvida ou acautelada, os custos de combustível poderão ser discutidos em outra dimensão. Porque as pessoas terão dignidade para sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e quem achar que quer se movimentar no seu transporte pessoal vai pagar os custos, nem que sejam 70, 100 meticais, assumindo que o papel social do Estado estará presente também na manutenção de custos sociais para os setores que precisam. Portanto, é toda uma estratégia que tem que ser combinada, mas não posso de forma alguma deixar de congratular por termos estes 200 autocarros no mercado. Há municípios que sim vão sentir a diferença. Portanto, o apelo aqui é que efetivamente, se não tiverem sido acauteladas questões técnico-logísticas, que se faça o mais rápido possível para que estas 200 unidades não possam ser pensadas ou transformadas muito em breve em salas de aulas. Muito bem, vamos então a outro tema. Desta feita, a marcha que a população do bairro Sedoava fez à presidência da República, na ideia de que com este movimento, com este posicionamento, poderiam influenciar a que as suas pretensões fossem atingidas. Um ato de cidadania, digamos assim. Fátima, qual é a sua opinião? Considerando que é um tema recorrente, conflito de terras, há uma criança que foi baleada durante treinos militares que foram feitos no bairro, a presidência indicou o governo provincial de Maputo e o município que já tem um plano de transferência de parte destes camponeses para zonas, digamos, melhores e desta forma também ajuda a aliviar a tensão que existia entre a comunidade e o quartel. Mas necessariamente em relação a este posicionamento da comunidade, qual é a sua opinião? Bom, eu penso que a comunidade deu-nos um exemplo de cidadania e eu quero saudar a essa comunidade por isso e pelo fato de ser uma comunidade rural onde nós assumiríamos que teriam medo de ir à presidência da República, que não conheceriam, portanto, os mecanismos a recorrer, e eles mostraram que, afinal de contas, sabem aonde recorrer quando estiverem desesperadas e fizeram bem. O presidente da República é, de facto, o último recurso quando nós não confiamos nas instituições. O que ficou claro é que há uma relação de desconfiança em relação ao município e em relação ao próprio governo da província, que já houve algum diálogo, mas que foi, digamos, tratado muito marginalmente. E este é, na verdade, um caso emblemático de tantos outros casos de conflito de terra que nós temos por este país. E isto é resultado de uma fraca planificação que nós temos como país. Muito concretamente, de não termos ou não implementarmos adequadamente aquilo que são os planos de uso de terra, que nos diriam claramente aonde é que ficam os quartéis, aonde é que ficam as casas das comunidades. E eu nem entendo muito bem a razoabilidade da decisão do governo e do município de decidir retirar as comunidades em detrimento de retirar o próprio quartel. E esse quartel é bastante problemático. E se as pessoas foram até a presidência da República é porque elas realmente estão cansadas. Porque, pelo que consta, este não é o primeiro caso e já houve um caso de uma equipe de jornalistas que foi agredida pelos mesmos militares quando iam fazer uma cobertura de um outro caso de conflito entre aquela comunidade e, portanto, os militares daquele quartel. Então, eu penso que fizeram bem por isso. E penso que qualquer outro cidadão que sentir que os seus direitos estão a ser lesados deve fazer o mesmo. O Presidente da República não é ninguém que está distante de nós, ainda que não nos receba, como foi o caso, não recebeu. Mas encaminha. Exatamente, ainda que não receba, encaminha. E uma coisa importante é que o encaminhamento do Presidente da República é como se fosse uma ordem para resolver o assunto. Obviamente que há alguns dirigentes que são bastante
desobedientes, que não cumprem aquilo que são as recomendações do Presidente da República. Há muitos casos, já denúncias que são feitas, que o Presidente recomenda, inclusive ao nível da província de Maputo, há um caso de uma denúncia que foi feita em relação ao Tribunal Fiscal, que foi feita ao Presidente da República. O Presidente mandou a este mesmo governador a dar seguimento ao caso e este governador sentou em cima do assunto. Então, eu penso que se não se sentirem satisfeitas pela reação ou resposta do governo provincial, as comunidades devem voltar lá à Presidência da República e desta vez exigir falar com o próprio Presidente para tomar uma decisão, uma medida em relação a estas pessoas que não deram uma resposta cabal ao seu caso. Portanto, eu queria saudar e dizer que isto é que é cidadania. Artemisa, vê nesta ação também a realização da cidadania? Sim, também, de facto, vou na mesma esteira e congratular a população de Sidoava. De facto, Sidoava é uma zona muito rural mesmo. Mas este também é um problema antigo. Eu lembro-me que já é um problema que vai há mais de 20 anos. Que, na verdade, até começou a levantar-se na altura. Eu até era vereadora na altura, no Conselho Municipal da Matola. Era o Carlos Tembe que estava lá. Foi levantado essa questão. E sempre eu também acho que o problema do quartel não devia ser problema. Tem aqui esta escola, este quartel que está aqui na 24 de julho, acho que é o quartel-general, não sei. Aquele quartel, eu tinha o meu irmão mais novo, estudava ali no tempo colonial. Todos os dias, quando levávamos o meu irmão para a escola, estavam os militares a fazerem a parada. Até cantávamos aquelas canções da trombeta, faziam as paradas militares, não sei o quê. Todas as pessoas que viviam naquela zona sentiam seguras, porque tinham um quartel perto. Então, o quartel não pode ser conflito. O problema é a indisciplina dos próprios militares. Aqueles militares à noite fazem desmandos, há muita violação ali, saem, fazem confusão, tiram as coisas das populações. Então, eu penso que o que tem que se fazer, na verdade, até não é retirar a população, é disciplinar aqueles militares. Porque o quartel até tem que significar segurança para as populações. O quartel não pode ser uma fonte de conflito. Então, o que é que tem que se fazer? Porque depois vão tirar aquelas populações e fazem sempre a mesma coisa. Uma das coisas que as populações não querem, na verdade, as pessoas se perguntarem se elas querem ou não querem, elas querem sentir seguras. Então, o que tem que haver, o que eu sei é que na vida militar há disciplina. Na vida militar há punições severas para os militares que não cumprem as regras. Então, aquilo não é uma instituição, não é uma escola, é um quartel, onde há regras muito severas, onde há punições severas. Então, se os comandantes daquele quartel começarem, até porque a ordem do presidente deve ser essa, não deve ser retirar a população dali, porque há muita gente que vive ali à volta. As pessoas já construíram as suas infraestruturas e vai ser uma retirada injusta. Os reassentamentos que Moçambique está a fazer, o governo moçambicano está a fazer, são muito injustas. Tiram as pessoas do alguma coisa para o nada. Não podem continuar a tirar as pessoas de alguma coisa para o nada. Estão a dizer que vão reassentar. Tem que reassentar numa zona onde tem um hospital, onde tem escola, onde tem água, onde tem energia, e nunca fazem isso. Então, vão dizer por que estão a correr logo para reassentar aquelas populações. Se querem reassentá-las, fazem um plano de reassentamento, escolhem um bairro, Matola ainda tem muito terreno, fazem arruamentos, põem uma escola, põem infraestruturas. Não é injusto, eu acho que não se deve permitir que continue a haver aquele tipo de reassentamentos. Então, tem que se fazer... Disciplinar os militares. Essa, sobretudo, queria, além da opinião geral que tem sobre este tema, mas também queria que comentasse o que a Artemisa diz, como é que as pessoas querem se afastar justamente do lugar que devia ser mais seguro, tendo em conta que são militares, é Estado, é soberania, são Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O meu comentário, município, seria uma reflexão. Eu olho para alguns, não conheço este de Sidoava, particularmente não conheço, mas conheço outros quartéis, conheço alguns postos de controle. Me parece que a sua localização e fixação nos atuais locais foi numa altura em que a cidade terminava aqui bem próximo de nós. E alguns desses quartéis eram, portanto, uma espécie de muralha de acesso à cidade. E alguns destes postos eram postos avançados. Dou exemplo, por exemplo, o de Michafutã.
não era possível entrar, sair da cidade sem passar por ali. Hoje não é verdade. É possível um carro, alguém pegar em si da Baixa e ir sair muito depois daquele posto. Por outro lado, aquele posto tem momentos que é verdadeiramente inconveniente pelo tipo de tráfego, tipo de movimentação populacional que ali se verifica. Em alguns destes quartéis também. Não conheço o tipo de atividades desenvolvida, portanto, dentro de alguns destes quartéis que, quanto a mim, até estão no meio da cidade. E insisto, quando foram projetados, quando foram ali montados, não era essa situação. Portanto, penso que justifica uma reflexão sobre a sua manutenção, ou pelo menos alguns deles, e olhar para aquilo que se espera destes quartéis. Porque se alguns destes quartéis, alguns destes postos são para proteger a cidade, então eles... Ou já não se justifica? Já não se justifica, porque eles estão no meio da cidade e há uma população que fica para além deste e não vai encontrar o amparo. Portanto, aquilo que é a missão destas instalações ou deste quartel não vai surtir o efeito. Portanto, eu penso que podíamos começar por aí. Refletir, fazer-se um levantamento de todos os quartéis que temos e ver qual é a sua aplicabilidade hoje em dia e se eles estão localizados de forma adequada para as atividades que lá se desenvolvem. Um quartel, por exemplo, que tem carreira de tiro, está, portanto, no meio de um aglomerado populacional, é completamente contrassenso. Não faz sentido. Pior ainda se não se tomarem as cautelas que se impõem. Portanto, há uma atividade de tiro, carreira de tiro, os militares estão ali a treinar ou a praticar e estão a circular crianças. Há casas ao redor, não se tomam as necessárias cautelas. Portanto, é um perigo que todos os dias podemos correr o risco de estar a discutir os mesmos assuntos, estar a abordar as mesmas tragédias. Portanto, se já experimentamos uma, duas, três, já vimos que há um risco ali, é preciso equacionar. Portanto, afastar relativamente a população e manter a carreira de tiro, amanhã voltaremos a ter o mesmo podemos voltar problema. a discutir. Portanto, eu sugeria aqui uma reflexão sobre todo o parque de quartéis e a sua utilidade. Não só quartéis, como também postos policiais. Porque temos alguns que herdamos, inclusive, do tempo colonial e hoje não faz. Ali em frente ao armazém de medicamentos, temos um quartel ali também. Acho que por trás depois tem o paiol, que já também semeou a tragédia. Penso que esta reflexão, mais do que nunca, mostra-se pertinente. Muito bem. Esta semana também foi marcada com a exoneração do Ministro das Obras Públicas, Carlos Bonete, que foi substituído por João Machatina, antigo diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Fátima, o que lhe parece esta exoneração? Quais acha que são os desafios do novo Ministro das Obras Públicas num cenário de crise econômica, num cenário de bloqueio das fontes de financiamento dos parceiros, tendo em conta que as obras públicas são um setor que demandam avultadas quantias para a construção de estradas, pontes, entre outras infraestruturas? Bom, eu até começaria mesmo por falar da questão da crise, porque eu acho que, em parte, este ministro foi um pouco vítima do contexto. O Ministério das Obras Públicas sempre foi um ministério muito vivo, cheio de assuntos, muito mediatizado, e desde 2015 que nós não vemos este ministério estar na imprensa, na mídia, justamente porque não há investimentos a serem feitos, não há propriamente nada a acontecer, os recursos são bastante exíguos, então o ministro não tem muita visibilidade, mas ele marcou-me uma vez por uma coisa que ele disse numa conferência dos empreiteiros, em que ele chamou a atenção aos empreiteiros de que vocês não devem ficar a chorar para continuar a mamar nas tetas do Estado. Isso era um sinal claro de que ele tinha clareza de que os empreiteiros têm o seu papel e não têm que ficar à espera do Estado num contexto de crise. Há muito negócio para fazer, as pessoas estão a construir as suas casas, as comunidades podem se organizar para construir pequenas infraestruturas e os empreiteiros estão ali a chorar porque não há negócio, porque o governo não está a procurar, porque não tem dinheiro. Eu acho que isto é importante vindo de um dirigente, porque tem uma clareza de que o governo não é para alimentar clientelismo. Eu acho que, positivamente, ele marcou-me por um discurso que eu acho que distancia, portanto, o governo de uma ação de servir interesses de grupo.
claramente que o contexto não foi favorável, mas também pode ser que a questão da água, e isso também pode ser consequência dessa descentralização. Temos o FIPAG, que é responsável por lidar por este assunto, depois temos as águas da região de Maputo. Então, ele não tinha muito por onde, e tem a área sul ainda, não tem muito por onde intervir. Exatamente, portanto, há muitos problemas no setor e no final nós não vamos ter um ministro a apresentar performance. Mas, a este momento, muito provavelmente, o presidente deve estar a fazer alguma avaliação, e eu quero acreditar que são os últimos cartuchos que ele está a tentar jogar, de olhar para quem é que pode dar um delivery melhor nesses setores. Talvez acredite pela dinâmica que o INGC foi mostrando na forma inovadora, como tratou desta questão da prevenção e tratamento, se podemos assim dizer, das questões de calamidade, a usar até as tecnologias para fazer o mapeamento das zonas de risco, das zonas afetadas, etc. Pode ter sido isso que o levou a escolher o senhor Machatini para o lugar, mas, mais uma vez, não vai ser apenas, este setor não vai ganhar visibilidade, porque, diferentemente do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, onde há madeiras por fiscalizar, onde há a questão da terra por fiscalizar, onde há coisas muito concretas que podem ser feitas até num contexto de escassez de recursos e geração de recursos também para o próprio Estado. No setor de estradas, infraestruturas, etc., não é bem assim, até porque a maior parte das infraestruturas estão sob gestão do próprio Estado, tirando uma e outra que foram concessionadas a privados. Então, eu acho que aqui podemos estar a concluir que, no final, ele era um ministro incompetente, que eu não quero acreditar que tenha sido um ministro incompetente, mas que foi vítima um pouco do contexto que o país vive. E se formos a olhar para questões de incompetência, acho que há muitos que ainda estão lá no governo por serem saneados. Artemisia, tem a mesma opinião de que este ministro pode ter sido vítima do contexto de crise que o país vive? Sim, porque, na verdade, se formos a ver as obras públicas, não estão estacionárias. Eu vou dar um exemplo muito pequenino, mas talvez um dos mais importantes. É a Estrada Nacional número 1. A Estrada Nacional número 1 está podre, absolutamente podre. E grande parte, acho que é uma das coisas que os veladores dos acidentes têm estado a ver sempre, que o índice de acidentes está a crescer, está a subir. Mas uma boa parte dos acidentes que estão-se a dar, por exemplo, com os autocarros, é verdade que, primeiro, é o excesso de velocidade, mas também tem o problema das vias. Há um troço na Estrada Nacional número 1 que é simplesmente uma lástima. E é exatamente naquele troço onde os grandes acidentes acontecem. Portanto, se tu tens uma estrada que é a única no país, via rodoviária, que une o país, que está extremamente danificada. Eu não sei se há algum plano, mas não está visível um plano de manutenção. Este é um exemplo muito simples que eu estou a dar. Ponto. Também penso, se calhar o presidente também quis ir buscar um ministro mais jovem, que ele é uma pessoa que penso que está capacitado, é formado, já anda há muito tempo nestas coisas de construções, de obras, não sei o quê. Se calhar, aliás, foi vice-ministro desta mesma área, exatamente. Ele conhece muito bem a casa. É um jovem, isto é uma vantagem também, e foi bom ele ter ido buscar um jovem, mas penso que para mim não é aquele ministério que está em crise. Se calhar também a questão da água, por exemplo, é uma coisa que eu penso que eles não acautelaram. Agora Maputo tem problemas de água porque todos estes anos dependemos apenas dos pequenos libombos, de uma única fonte. Então, penso que este pode também ser um dos problemas. Eu acho que era já a altura de se terem criado alternativas, pequenas represas, para conservar água. Não se justifica que Moçambique, Maputo, a capital de um país, dependa apenas de um rio para ter água, para abastecer todo milhões de pessoas que são a população da província de Maputo e cidade de Matola. Portanto, pode ser que também este seja um dos fatores.
Mas o presidente precisava de continuar a fazer a faxina, porque de facto há muito trabalho, há muita faxina que ele tem que fazer, porque há alguns ministérios, objetivamente, que a gente não consegue. Ainda vamos arranjar um programa para discutir isso, Artemisa. Essa estava assim, a exoneração de Carlos Bonetti. Tem a mesma opinião de que o ambiente econômico e político não favoreceram com que Carlos Bonetti continuasse. E a ideia de que João Machatini é um bom nome, tendo em conta que já foi vice, passou pelo INGC, de acordo aqui com as comentadoras, mostrou algum trabalho. É o nome certo? E quais são os desafios que tem pela frente? Bom, primeiro acho que o antigo ministro Bonetti sai com a sensação de missão cumprida, dever cumprido. E eu penso que, olhando para a situação atual do país, ele deu o seu contributo. Mas, talvez, para responder à sua questão, eu chamaria aqui um comentário que tive a oportunidade de ouvir, uma intervenção, dizia, do Presidente da República, quando ele dava a sua visão sobre o governo dele, portanto, aquilo que ele chamava de governo integrado, pouco depois da sua tomada de posse. E ele dizia, especialmente retive este aspecto, que ele esperava constituir um governo onde as coisas fluíssem. E o exemplo que ele usou é que tinha um Ministério da Juventude, mas que os problemas de habitação, por exemplo, da juventude, teriam que ser resolvidos pelo Ministério das Obras Públicas. Que tinha, portanto, alguns setores, ele esperava mais, muito mais. Há ministérios que ele ia exigir 100 vezes mais, porque seriam estes o motor que haviam de manter aquilo que serão as principais questões do povo resolvidas. Portanto, a visão que ele exprimia, que ele manifestava, que ele projetou, que o Presidente projetou do Ministério das Obras Públicas, era qualquer coisa grande. Portanto, teria que surpreendê-lo, e estou também a citá-lo, não só pela capacidade de inovar, mas também de trazer soluções todos os dias para todas as questões e que fossem trazidas por todos os ministérios que precisassem de qualquer uma das competências das obras públicas e habitação. Portanto, eu penso que este momento mostrou mais ou menos o que é que o Presidente da República esperava e que tipo de ações esperaria. Obviamente que a condição financeira do país não permitiu grandes voos. Portanto, há necessidade, se não podemos construir, não podemos fazer, pelo menos é preciso mostrar que há esperança. E aqui, se calhar, o novo ministro mostrou numa área que ninguém dá por ela, a gestão de calamidades. Nós só olhamos naquela visão muito básica de pessoas que estão a sofrer, muito imediatista. Ele inovou. A sua intervenção nos últimos dias, nas últimas calamidades, foram até com um grande alicerce, com recurso à tecnologia alguma de ponta. Eu via as suas aparições e dos seus técnicos, como usar os drones, como movimentar populações de forma preventiva, portanto, antes que as enchentes chegassem. E eu penso que é esta esperança, é esta capacidade de pensar que se impõe. Então, eu posso desejar bom trabalho e que esta visão de um Ministério das Obras Públicas capaz de resolver os problemas possa se materializar. Essa está com os seus comentários, então fechamos o programa. Agradecer a vossa presença, Fátima, Artemisa e a Écita. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, fizemos então o programa Opinião Feminino. Até daqui a 7 dias.